bem-vindas, bem-vindos ao Yogi Amore. Meu nome é Grácia. A gente vai conversar hoje sobre algo que é bem mais amplo na nossa vida, que é a nossa mente, que é a forma como a gente está enxergando as coisas. Porque se eu estou percebendo a minha vida a partir de uma perspectiva de escassez, tendo por algumas vezes tristeza, como eu tive bastante tempo, essa percepção da vida, olhando de forma... Tudo parecia difícil de alcançar, tudo parecia trabalhoso, parecia que eu não ia dar conta disso, de conseguir realizar as coisas. E a mente, ela ficava muito confusa, porque é super normal, né? Quando a pessoa não medita, não tem como. A mente vai se encher de pensamentos, tem um excesso de pensamentos, porque é natural. Todos os dias que tu abrires os olhos, tu já vais perceber que vem um monte de preocupações e atividades sobre o teu dia e tu vais vivendo o dia e tudo, absolutamente tudo que a gente vai vivendo vão adentrando no nosso ser, nas nossas percepções, a gente vai captando esse monte de estímulos e se eu não limpo a minha mente e organizo novamente, há apenas a somatória de tudo. Então se hoje eu acordo e já de manhã cedo ligo a TV ou ligo alguma forma de noticiários, eu vou receber infinitos estímulos e por muitas vezes negativos que vão me deixar super tensa em relação ao mundo, o que está acontecendo. Então isso vai gerando na nossa mente um acúmulo. E aí quando a gente chega aqui para meditar, que todo mundo se acorda de manhã cedinho ou está aqui para meditar, pode ficar mais difícil? Pode ficar mais difícil. Por quê? Porque essa mente tem um acúmulo de pensamentos. E esse acúmulo, imagina acordando todos os dias e tendo as preocupações de um dia após o outro. E além disso, eu fiquei também com as minhas reflexões sobre o meu passado, por muitas vezes alguns pensamentos mais de culpa, de apego sobre podia ter feito diferente, por que eu fiz assim? Tudo aconteceu de forma difícil porque eu tomei aquela decisão errada. E a pessoa vai se culpando e vai mantendo esses pensamentos impregnados em si. E aí, o que causa isso? Esse acúmulo todos os dias, uma preocupação e sem limpar a mente jamais, com certeza, eu acho muito difícil existir hoje uma pessoa que não tenha ansiedade, não tenha algum nível de ansiedade. E a ansiedade, ela é como um grande redemoinho que, uma vez que a gente entra na ansiedade, em ter essa sensação, ela vai nos manter ali. Ela vai nos manter, a gente pode diminuir um pouco, mas ela vai nos manter ali. E aí o que acontece? Eu vivo mais paralisada, porque eu começo a procrastinar minha vida por excesso de medos, de preocupações. Porque, meu Deus, eu já vivi tantas coisas que me mostraram que às vezes que as coisas não dão certo, podem não dar certo. Então, há esse acúmulo de medo de algo que é algo da mente, não existe na realidade. E aí tu vai dizer assim, como assim não existe? Mas olha aqui, a nossa realidade hoje ela está sendo formada por excesso de medos, excessos desse caos da nossa própria mente. E esse caos da nossa mente é uma intoxicação, um nível de intoxicação. Porque tu percebe que essa intoxicação, ela começa a nos gerar a ansiedade, e da ansiedade eu permaneço nesse redemoinho, como um buraco negro, assim, fica difícil de sair se eu não fizer algo diferente, se eu não mexer ali de alguma forma, tendo o poder sobre a minha própria mente, sobre meus pensamentos. Eu tô falando de algo que é
uma busca interior com força, né? Eu vou sair daqui e eu vou vibrar diferente. E com certeza fica difícil de sair desse lugar, porque os pensamentos que são gerados nesse nível, os pensamentos quando a gente está mal, eu tô triste, eu tenho um monte de coisa para fazer, não tô conseguindo fazer, o meu tempo tá acabando, eu preciso cumprir prazos. Ai meu Deus, eu começo a me sentir mal e cada vez mais essa vibração, que é uma vibração mais densa, é uma vibração baixa, ela vai fazendo com que as nossas células, todo o nosso ser vibre isso. Nós somos totalmente formados de energia. O universo, ele se formou a partir de ondas, né, de ondas sonoras, de energia e consciência. Então nós somos absolutamente isso. Nós somos isso. E quando a gente entra nesse nível de vibrar isso, imagina, nós somos formados de energia, vamos pensar em algo ainda mais palpável, de células, 37 trilhões de células. Imagina todas essas células pequenininhas, elas são como seres que cada uma delas tem também uma mente, uma mentalidade. Imagina a gente vibrando esse tipo de frequência de medo para as nossas células. E aí começa a desencadear no corpo as dores. Começa a acumular também, não só dores, né? Inúmeros problemas que surgem aí na nossa vida contemporânea, né? São essas patologias decorrentes desse estilo de vida, que exatamente é um estilo de vida. Se eu escolher hoje outro estilo de vida, isso não vai mais ser resultado das minhas escolhas. Então, o nosso encontro de hoje é justamente para a gente perceber que pode haver um nível em nós de intoxicação, tanto física quanto mental, e das duas formas ela vai desencadear numa mente mais negativa. Ela vai desencadear numa mente que está enxergando coisas ruins e está manifestando na sua vida essa forma de viver mais difícil, mais complicada, mais caótica. E essa mente, imagina, eu vou dessa forma me relacionar com o mundo, buscar trabalho, como que eu vou conseguir, né? Que eu vou conseguir vibrar e me expressar toda a minha beleza? Tem que ter muita força mesmo, muita garra ali mental para segurar tudo isso, né? E ainda se relacionando com as pessoas. Com medo, eu vou ser uma pessoa mais reativa. Porque eu quero me proteger, afinal de contas, né? Então, a gente está deixando de vibrar amor. A gente está vibrando uma escassez. A gente está deixando de vibrar a nossa natureza em essência, né? Por esse acúmulo e esse caos na mente. Então, a gente observa que há hoje uma intoxicação generalizada, que é uma intoxicação que a gente é passível de escolher um estilo de vida diferente. A minha vida está assim por causa da minha escolha da forma de viver. Olha como a gente tem o poder de mudar a nossa vida. E a gente quer mudar, né? A gente quer saber como. Então é muito importante a gente escolher nos priorizar. Porque muitas vezes a pessoa diz, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Talvez o que falta primordialmente é o conhecimento, é a informação, de tu teres a consciência de que tu tens esse poder de mudar, e essa mudança de desintoxicação, né, da mente e do corpo, ela vai te propiciar uma vida diferente. Se o teu trabalho lá tá confuso, tu acha que a raiz está aonde? A raiz está nas minhas escolhas e na minha mente. Sabe, o que eu estou manifestando na minha vida, é decorrente das minhas escolhas, da minha vibração, da minha energia, da minha constituição. Uma pessoa intoxicada vai manifestar uma vida intoxicada. E a gente não vai se confundir também que uma pessoa super bem-sucedida, aquela pessoa bem-sucedida,
Tu conversa com ela, percebe se ela tem realmente um nível ali de felicidade. Ela pode estar sendo... O que é bem-sucedido, né? O que é bem-sucedido na vida? A gente também tem que refletir sobre isso. O bem-sucedido é uma paz e um equilíbrio, uma harmonia, uma felicidade, um contentamento em todas as esferas, em todas as áreas da minha vida. Eu não vou estar feliz e tendo um trabalho que me dá recursos financeiros, materiais, e isso é bem-sucedido. E aí tu vai conversar com aquela pessoa, ela tá assim, ó, destruída. Ela tá com um relacionamento que ela tá empurrando, ela tá com as suas habilidades ali há anos que ela não consegue se expressar, né, dentro das suas habilidades, dos seus dons, e ela só está vivendo um dia após o outro. Então, o bem-sucedido é um nível que muita gente desconhece, porque nós temos, né, uma forma de viver em que por muitas vezes está falando para nós que a gente não vai conseguir, que não dá, assim, não... Tipo, outras pessoas em cargos maiores têm sorte de terem esse sucesso, que é essa felicidade na vida. Mas a gente não tem que se confundir com isso. E aí que está a grandeza de ter conhecimento, de entender que nós temos sim, todos nós temos sim o poder de escolher a vida que a gente quer, de escolher a forma. E a gente começa essa mudança não é por fora, não é na vida que eu estou vivendo aqui, mas sim internamente. Uma mudança interna, uma mudança que eu faça, que eu comece a observar, isso são experiências maravilhosas de se fazer, eu já tenho resultados incríveis no meu exterior. E começam pelas relações, começa por essa sutileza da energia. Então, é uma purificação de camadinhas e camadinhas de medos que nós fomos acumulando. E é interessante que dentro, né, de um conhecimento sobre o corpo físico que a gente estuda, né, com os nossos alunos, a gente estuda também alguns sinais que mostram que o nosso corpo está intoxicado. Corpo intoxicado é sinônimo de mente intoxicada e vida vai estar intoxicada, certo? Então, uns dos sintomas que a gente observa em nós e percebe que eu tenho ama em sânscrito, é como, vamos pensar como toxina aqui, de forma bem básica. Um dos sintomas de que eu tenho toxinas dentro do meu corpo físico, impedindo que eu tenha saúde, ou que eu tenha... Enfim, a saúde ela é bem mais interna, tu pode não estar aparentando nada, mas observa que um dos sintomas é a confusão mental. Sintomas físicos de que eu tenho essa toxina no meu corpo: fadiga, preguiça, fraqueza, salivação, que é um aumento de secreção nos olhos, no nariz, nos ouvidos, na urina, no suor. Eu vou ter também acne, eu vou ter indigestão, uma digestão difícil. Eu tendo uma digestão difícil, o que é uma digestão difícil? Uma digestão errática, uma digestão em que eu como e eu fico com gases. Eu como e eu tenho uma digestão super lenta, aquilo fica pesando em mim. Eu posso ter também constipação. Eu posso também ter, né, uma distensão abdominal. Eu posso ter perda de apetite, quando a pessoa acorda, de manhã eu não como nada, não tenho nenhuma fome. São poucas as pessoas que seria normal não ter fome pela manhã. No geral, é observar que alguma coisa não está funcionando bem ali. Ou seja, começa pela digestão.
retenção de gases, constipação, a gente já falou, e o corpo começa também a ficar mais enfraquecido. E a língua, ela fica com uma cobertura super espessa e pegajosa na língua, principalmente pela manhã é mais normal, mas é de manhã justamente quando a gente acorda que a gente raspa a língua. Então a gente está aqui meditando, mas a meditação é um pouquinho da nossa rotina diária inteligente para purificar o meu corpo, para mudar a minha vida. Eu vou colher todos os frutos, todos os benefícios de uma vida realizada, de uma vida de sucesso, começando por mim. Lembra? Retornando, eu falei aqui os sintomas quando a gente tem toxina no corpo, e um dos sintomas é a confusão mental. Nós estamos meditando aqui por quê? Porque provavelmente alguém aqui tem insônia, alguém aqui pode ter ansiedade, alguém aqui pode não conseguir meditar, e esse não conseguir meditar é um caos mental, excesso de pensamentos. Como que a gente tem coragem, né, de estar indo assim viver se eu não consigo um segundo permanecer de olhos fechados e meditando? Meditando é justamente limpando essa mente, e ao limpar a minha mente eu estou limpando um processo profundo no meu ser, profundo. E os resultados, a virada de chave na vida, ela acontece muito rápido. É muito evidente quando a gente muda a energia, a gente como se fosse quebrando bloqueios e limitações que estão dentro da nossa própria mente. Então, tudo que a gente está vivendo hoje de dificuldades é em decorrência da nossa intoxicação, do que a gente está escolhendo ou não no nosso dia a dia. Então a gente fala de rotina diária, a gente vai falar. E por isso que a gente queria convidar vocês aqui, que semana que vem, para quem escolher mudar e se comprometer consigo, vem com a gente para aulas. A semana que vem e a próxima são semanas pra gente ter muita aula para esquentar para um evento maior que vem aí, pra gente trazer clareza dos passo a passo para eu ter uma vida realizada, uma vida sem esse tanto, né, de confusão na própria mente. Então, hoje a gente olhou um pouquinho sobre o que pode, né? A gente está falando sobre algo que é a pontinha do iceberg. Imagina aquele gelo que aparece só uma pontinha lá no oceano, mas lembra que não é que eu tenha que fazer muitas coisas no meu dia, mas talvez algo que nós estamos fazendo todos os dias é justamente o que está nos desequilibrando tanto. Só uma coisa que eu fazia, achava que era... A gente acha que está nos dando saúde. Desculpa. A gente acha que está nos beneficiando. Eu comia salada. Eu comia muita salada. E eu só fui... Isso foi bem quando eu estava fazendo a minha formação em yoga. Eu comia salada e achava que estava bem ali, né? Mas eu percebi que naquela época foi a época em que eu mais perdi a vitalidade. Eu não conseguia nem concentrar na própria aula. Eu comia, almoçava, achava que estava tendo uma refeição super equilibrada, ia para a aula e ficava assim, ó, completamente, não conseguia nem sentar direito. Distensão abdominal, gases, má digestão. Eu comecei a ficar super branca, sabe, perder o brilho no olho. Isso é indicativo de diminuição de ojas, que no Ayurveda é a vitalidade, a essência da vida. Uma das coisas é perder todo esse brilho, essa vontade de viver. E eu comecei a perder a memória. Então tudo foi se esvaindo porque eu fazia todos os dias algo que eu achava que estava me beneficiando e estava me matando, literalmente me matando. Então, observa o quanto o conhecimento e entender que por muitas vezes a nossa cultura está nos transmitindo, a nossa cultura, eu falo realmente algo bem
nacional mesmo, tá nos levando a ter uma rotina em que a gente acha que a gente está escolhendo muito bem as nossas coisas, mas a gente está, por muitas vezes, só indo com a maré e deixando com que entre esses hábitos muito nocivos na nossa vida. E por que hoje está todo mundo adoecendo? Por que hoje está todo mundo tão infeliz, né, com as suas profissões, nos relacionamentos, está tudo meio que desabando, assim. Não tô falando geral, né? Tô falando só numa perspectiva há muito, né? Frequentemente essas pessoas, esses alunos, eles nos relatam esses problemas, né? De ansiedade, de confusão mental, e tu olha pra pessoa, com certeza, todo mundo aqui tem potenciais. Eu sempre falo pra vocês, tem força, tem potenciais, tem habilidades, tem tudo para se realizar, ser feliz, ter sucesso mesmo, que sucesso é algo de tu brilhando dentro dos teus propósitos, acordando com vontade de viver, te organizando, tendo aquela mente focada, determinada, feliz, sabendo te relacionar bem, não chegando lá e brigando com todo mundo, não, sabendo, tendo essa inteligência na tua vida, sabendo também como te organizar materialmente na tua vida profissional, nas tuas coisas. Todo mundo tem esse potencial e a gente conversa, às vezes, muitas vezes com as pessoas, no início, né, do nosso curso, a gente conversa e tu tá enxergando, olha essa pessoa aqui, olha, Matheus, essa pessoa aqui ela é maravilhosa, tem um monte de potencial, mas observa o quanto ela está intoxicada e a intoxicação é como se fosse a forma como ela está enxergando o mundo e a si mesma, se sentindo hiper insegura. E aí está consumindo toda aquela vitalidade, toda aquela vida está escorrendo, né, entre as nossas próprias mãos, porque o nosso poder está em nós mesmos, nosso poder de ter uma vida de escolha, uma vida inteira, está se esvaindo. Então, esse foi o recado de hoje para a gente observar o quanto que a gente não está falando aqui de meditação. Meditação é apenas uma ferramenta, parte de um processo que ele não é trabalhoso, ele é apenas um processo de conhecimento, de eu entender o que me faz mal e o que me faz bem, limpar essas confusões da minha própria mente e ter um cotidiano em que eu fique amparada e no momento que eu desequilibrar de alguma forma, eu até identifico o que desequilibrou, porque agora eu me conheço, tu vais te conhecer, e eu mudo. Eu sei o que eu tenho que fazer. Às vezes é uma coisa tão pequena que é acordar em tal horário, dormir em tal horário. É um ajuste no meu dia a dia e a minha mente já se fortalece novamente, o meu corpo, a minha vitalidade, e aí segue a vida brilhando. Então, pessoal, quem está aqui meditando pela primeira vez, a gente faz uma meditação agora, é sempre uma conversa, né? Ou uma aula, mas com assunto denso, intenso, e que traga essa forma de ver mais clara, porque o objetivo aqui justamente que tu tenhas confiança, que tu tenhas equilíbrio na tua vida, que tu te realize. E agora, então, é o nosso momento em que a gente realiza uma breve meditação. É um início, é para iniciante mesmo, para tu conseguires perceber o teu corpo físico, relaxar, começar nesse processo. Então, podes alinhar a tua coluna, abrir o peito e tenta manter a tua coluna ereta durante toda a prática. E tu vais então fechar os teus olhos, deixa toda a planta dos pés no solo. Tu podes entrelaçar os teus dedos e descansar as mãos sobre o teu colo. Então
Então vai respirando de forma mais consciente. Relaxando os teus ombros, braços, mãos. A cada vez que exalas, relaxa as tuas pernas. Relaxa as coxas, joelhos. Vai soltando o controle. Relaxa. Relaxa os teus braços, antebraços, mãos, dedos. Permite que a tua mente relaxe nesse momento. Vai relaxando também o couro cabeludo, o entrecejo, os olhos. Relaxa bochechas, os lábios, a língua, o maxilar. Relaxa então o pescoço, os ombros. E observa se ainda há um ponto de tensão no teu corpo físico e relaxa. Vai trazendo a tua atenção mais para a região do teu peito, para a região do coração. Enquanto teu corpo parece se dissolver pelo ar. Soltando completamente pensamentos sobre o passado. Pode soltar esses pensamentos. Isso é apenas a mente. Pode soltar também pensamentos sobre o teu futuro, atividades depois daqui, tuas projeções sobre a tua vida. Descansa sobre isso. Solta o controle e relaxa. A cada vez que exalas, relaxa mais. Toda a atenção lá no teu coração. Então tu lança um olhar agora como observador ou observadora da tua própria vida. Te observa, como se observasse ao longe a tua própria personalidade, as tuas reatividades, a tua forma de viver.
Vai então te assentando nesse momento, ali próximo do teu coração, até tu te tornares essa observadora da tua própria vida, esse observador, até não existir mais o observador e o observado, até tu descansares e não existir mais o que observar. Tu te tornas, nesse momento, tu tomas esse lugar, primeiro de observador, de observadora, ali no teu coração, relaxando completamente, descansando, confiando. Tu retornaste à tua casa, à tua essência. Apenas descansa. E devagar começa a respirar novamente de forma mais consciente. Movimentando as mãos, os pés. Trazendo à tona esse contato com a tua essência, que se recordou de quem tu realmente és. Respira de forma mais profunda. Mais uma vez. E podes então te espreguiçar, abrir teus olhos. Movimentar os ombros. Movimentar a cabeça para um lado e para o outro. Observar se as tuas narinas estão desentupidas durante todo o teu dia. Observar o teu ambiente. E hoje então a gente conversou sobre
níveis de intoxicação da mente, que é essa sensação de caos mental, de ansiedade, de enxergar a vida com uma mente mais negativa por muitas vezes, com muita insegurança, não tendo confiança, não conseguindo se planejar, achando sempre, né, que não dá, não tenho tempo. Para mim, é um nível de intoxicação, porque toda mudança que a gente quer, toda mudança que a gente deseja no mundo, na nossa própria vida, na nossa própria casa, qualquer lugar, um pouquinho fora de mim, começa sempre por dentro. Então que a gente comece e não adie mais essa nossa transformação, que ela é totalmente possível, apenas aguarda eu querer, né? Eu escolher a mim, a ti. Então, pessoal, gratidão pelo nosso encontro de hoje.